18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora, hein? Mais uma edição do programa 18 horas. A informação, a notícia até você. Vamos juntos, Karime, até às 7 da noite. E hoje nós estamos aí começando mais uma semana aqui no melhor mix do Brasil. Mais uma semana que nós estaremos com você aqui em 100,7. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Eu, Carlão, a Karime Leão e o Cid. Karime está voltando hoje. O Cid que estava de férias, curtindo uma férias em casa, né? Porque as férias agora é em casa, né? Tava dando um tempo, curtindo mais férias. Dando uma descansada. Descansando as madeixas em casa. E nós tivemos a companhia da nossa querida Nathalie Moraes aqui, fazendo parte da apresentação do programa 18 horas. Cid, meu querido, bem-vindo! Tudo certinho? Boa noite, Tudo Cid. Ótimo! Boa noite. Olha, foi realmente férias em casa. A gente tem que achar que eu tô me sentindo meio nu sem máscara. Ainda bem, né? A gente acostuma, né? Se habitua-se. Exatamente. Cara, o que é isso, né? Cid, tá tudo bem? Tá tudo certo? Você conseguiu ficar tranquilo aí? Deu pra aprender, ler uns livros, ver umas lives, assistir Carlão, na verdade, a ocupação aqui a gente acha sempre, né? Sim. Eu editei mais de 1.500 músicas que eu vou fazer um pendrive aí. Beleza. Vai dar um negócio legal. Bacana, Karime, você acompanhou lives nesse final de semana? Por exemplo, o Lu Santos, o Alok, né? Foi bacana, teve foi bem assistida, bem curtida essa do Lulu. E, inclusive a Mix, né, Karime? A Mix também tá entrando nessa. E no próximo sábado, dia 9 de maio, teremos a live da Mix. Segura essa, bacana. Minha gente. Live da Mix, exatamente, com o DJ Graciano Rebelo. Vai ser a matinê live 7. São 7 horas, tá? De sets que marcaram as décadas de 80, 90 e 2000. Ou seja, pra dançar muito, viu, galera? E o melhor de tudo... Tá na minha vibe, Karine. Vai ser a live do bem, viu? Vamos arrecadar aí donativos pra doação, né, não, Cid? Bacana. Isso, é claro. Olha só, a gente pede já, né, que as pessoas arrecadem doações em prol das artesãs da comunidade Parque das Tribos, onde vivem 700 famílias indígenas. É muito show. Então anotar, né, Karime, Cid, e você ouvinte em 100,7 que tá aí curtindo 18 horas, a Mix, o melhor mix do Brasil. Vamos anotar então, no próximo sábado, dia 9 agora, né, a partir das 2 da tarde. O horário é 2 da tarde, sabadão, 2 da tarde, pelas plataformas digitais. O YouTube, né, o DJ Graciano Rebelo também nos perfis do Instagram e Facebook do DJ. Então Graciano Rebelo, YouTube e Instagram e Facebook, não é isso? Cid Soares. Certíssimo, grande certíssimo. Graciano Rebelo. Graciano Rebelo tá na área já há algum tempo, né? DJ das antigas, um dos primeiros, talvez, DJ de Manaus. Exatamente, aí tem história, viu? Nem falo nada. Olha, então, Cid, seja bem-vindo, então, né? De volta às férias aí, vamos juntos. Obrigado, queridaço. Mais uma edição do programa 18 horas, hoje, segunda-feira, juntos, 4 de abril de 2020, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o ministro da Saúde, Nelson Taik, o secretário executivo do Ministério, que é o general Eduardo Pazuello, estão em Manaus desde o final da tarde de sábado, hein? O Amazonas é o primeiro estado do país que o ministro visita oficialmente desde que assumiu o cargo no dia 17 de abril. Bom, pois é, e com o ministro veio também a ajuda do governo federal para o Amazonas, que enfrenta a pior crise sanitária da história. Neste fim de semana, chegaram a Manaus 37 médicos, 118 enfermeiros, 57 técnicos em enfermagem, 26 fisioterapeutas, 12 farmacêuticos e 17 bioquímicos, além de dezenas de cilindros de oxigênio, 25 ventiladores para UTIs e outros 20 para serem usados no transporte de paciente. Pois é, o Amazonas é o primeiro estado a receber profissionais de saúde do programa Brasil Conte Comigo. Ao todo foram 267 profissionais de saúde contratados pelo governo federal para reforçar o atendimento dos pacientes com sintomas de coronavírus aqui em Manaus. O ministro Nelson Taik cumpriu uma agenda extensa em Manaus. Vamos conferir com a repórter Odineia Araújo.
O ministro da Saúde, Nelson Taixe, e o secretário executivo, Eduardo Pazuello, estão em Manaus desde ontem para uma série de visitas às unidades de saúde do Amazonas. Assim que chegou, o ministro se reuniu com o governador Wilson Lima. Hoje cedo, ele visitou o Comando Militar da Amazônia, onde se reuniu com autoridades da Marinha, Exército e Aeronáutica para definir ações de enfrentamento à Covid-19 no Amazonas. Hoje, o estado bateu mais um recorde em novos casos da doença. Foram 630 novas confirmações. No fim da manhã, as visitas foram às unidades de saúde. O ministro Nelson Taixe trouxe 3 toneladas de equipamentos de proteção individual e álcool em gel. Só de EPIs foram 450 mil, conforme o ministro. A gente, nesse momento, o foco é de entrega. A gente começa um projeto de diagnóstico, a gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes. O governo federal também está enviando mais profissionais de saúde para ajudar o Amazonas, já que a cada dia cresce o número de trabalhadores da saúde doentes por causa de EPIs inadequados. O secretário executivo, Eduardo Pazuello, falou sobre o assunto. Nós já estamos começando agora a disponibilizar recursos humanos da área de saúde. São 270 pessoas aproximadamente já nos detalhamentos finais e na capacitação aqui em Manaus já. Lógico que nós estamos pegando também dentro desses cadastros profissionais de Manaus que estavam disponíveis, e isso vai fazer com que a gente atenda o mais rápido possível o estado, o município e os municípios do interior. O ministro Taixe também visitou o Hospital Delfina Aziz. Segundo o governador Wilson Lima, a unidade chegou à sua capacidade total de funcionamento neste fim de semana. Estamos ampliando a estrutura de atendimento. Só nesse fim de semana agora nós conseguimos chegar à nossa capacidade total lá no Hospital Delfina Aziz, com 350 leitos disponíveis, incluindo 100 leitos de UTI, e estamos ampliando mais UTIs e também leitos clínicos, e também no Hospital Newton Lins. E aí eu faço um apelo aqui, entendendo a dificuldade pela qual nós passamos de aumentar com a máxima urgência possível toda essa nossa estrutura, aumentar o quanto a gente puder. Após visita ao Hospital de Retaguarda Newton Lins, o ministro da Saúde disse que antes de pensar em um hospital de campanha, o governo do Amazonas tem que explorar o potencial do Hospital Newton Lins, recém-alugado por mais de 2,5 milhões de reais. A comitiva do ministro da Saúde também visitou o Hospital de Campanha da Prefeitura de Manaus. O sistema de saúde do Amazonas hoje está à beira de um colapso, com quase 90% dos leitos de UTI já ocupados. Também há colapso no sistema funerário, com uma média de 100 sepultamentos por dia. Volto com vocês. Muito bem, Eduardo Pazuello, secretário executivo do Ministério da Saúde, informou que, além dos 270 profissionais que vão atuar como reforço, os equipamentos que chegaram a Manaus foram retirados da fábrica antes de chegar ao estoque do governo federal, devido à necessidade do Amazonas. Isso mostra que o Amazonas hoje é a prioridade número 1 do governo federal. Pois é, e só lembrando aqui, né, que o Amazonas começou a semana com mais 559 casos confirmados de Covid-19 hoje, só hoje, nesta segunda-feira, tá? E essa situação toda já poderia estar bem adiantada caso o governador Wilson Lima tivesse aceitado a intervenção federal consensual na saúde do estado do Amazonas. O Ministério da Saúde tem mais expertise, tem mais recursos, tem mais estrutura de logística, é claro, do que um governo do estado, não só do Amazonas, mas a gente coloca aí no âmbito nacional, é lógico. E isso tudo poderia ajudar com muito mais eficiência a estruturar melhor a nossa rede pública de saúde. Com certeza, Karime, essa ajuda do governo federal, que já deveria ter vindo antes, como você disse, acabou de dizer, ela ataca diretamente 3 problemas sérios hoje no Amazonas: a falta de recursos humanos e profissionais de saúde, de equipamentos, principalmente ventiladores mecânicos para UTIs e para veículo de transporte. Me chamou a atenção, Karime, a quantidade de cilindros de oxigênio que chegaram nos aviões da FAB, em reportagem que nós vimos por aí. Muitas pessoas estão morrendo no interior por falta de oxigênio nos hospitais do interior, não é isso?
Pois é, Carlão, o que todos nós estamos esperando mesmo agora é que o governo do Amazonas tenha o mínimo de gestão para fazer com que esses equipamentos e profissionais sejam utilizados da melhor forma possível, de forma organizada e, acima de tudo e sobretudo, competente para garantir um atendimento mais digno aos pacientes. Porque do jeito que está atualmente, não dá para continuar. Até porque muitos dos problemas são gerados por falta de gestão, de administração na Secretaria de Saúde, que nos últimos 15 meses já teve aí 3 secretários. Só para deixar bem claro aí para os ouvintes aqui do 18 horas, a ajuda do governo federal, além dos profissionais de saúde, trouxe ainda para o Amazonas 244 mil unidades de EPIs, 25 respiradores para UTIs, 20 ventiladores de transporte e 300 mil unidades de máscaras cirúrgicas. Chegaram também, Carlão, cerca de 452 mil equipamentos de proteção individual, 17 mil unidades de máscaras N95, que é aquela que protege contra o coronavírus, 130 mil unidades de luvas, 4.080 de óculos, 1.300 aventais e mais de 1.000 litros de álcool em gel. É um reforço importantíssimo nessa hora, nesse momento, para todo o estado, E ainda em Manaus, vamos agora falar do ministro, Nelson Teich. Ele concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco e ainda hoje, aqui no 18 horas, você confere, todas as informações que ele passou durante essa coletiva. 18 horas. O Amazonas começou a semana com mais 630 casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Pois é, Carlão, é aquele número que a gente estava até em conflito aqui, São mais 559 casos confirmados, de Covid nessa segunda-feira, dia 4 de maio. Agora temos 7.224 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta tarde pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Também foram confirmados mais de 36 mortes pela doença, elevando para 584 o total de mortes. A repórter Nathalie Moraes tem os números atualizados da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e fala com a gente agora. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Carlão, Cid Soares, boa noite a você, ouvinte. Pois é, Karime, infelizmente os números aqui no nosso estado, eles não param de crescer. Foram 36 mortes, 559 novos casos e 1.350 pacientes internados e 76 óbitos em investigação. Esses números são só das últimas 24 horas quando se fala de Covid-19 aqui no nosso estado. Esses números eles foram divulgados no fim da tarde de hoje no boletim epidemiológico pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, a FVS. Com essas novas confirmações, o número de infectados aqui no nosso estado subiu para 7.313 e as mortes aí pela doença já totalizam 584 mortes. O boletim aponta que 4.398 pessoas diagnosticadas com Covid-19 estão em isolamento domiciliar ou em isolamento social. Agora, uma notícia boa, Já são 2.000 pacientes que estão recuperados. Eles estão aí fora do período de transmissibilidade, eles não correm mais o risco aí de transmitir o vírus do novo coronavírus para outras pessoas. Agora, Karime, entre os casos confirmados de Covid-19 aqui no estado, falando agora sobre o número de internações, nós temos aí 330 pacientes internados, sendo 186 em leitos clínicos e 144 em unidades de terapia intensiva. Esses pacientes estão aí em estado grave ou gravíssimo. Temos ainda 1.020 pacientes internados com suspeita do novo coronavírus. Eles aguardam a confirmação por meio de um exame laboratorial, por meio de um exame que é feito pelo LACEN,
para a confirmação de diagnóstico se eles estão ou não com a Covid-19. Esses pacientes também estão internados, são eles 779 em leitos clínicos e 241 pacientes em UTI. Falando agora da situação do interior aqui do nosso estado, segue bastante preocupante, afinal, o novo coronavírus já chegou aí a 53 municípios. Seguem aí no ranking negativo os municípios de Manacapuru, Tabatinga, Parintins e Iranduba. Falando agora sobre o número de óbitos, entre os pacientes da capital, até o momento a gente tem aí 418 mortes só aqui em Manaus e as outras mortes em 31 municípios aqui do nosso estado. 31 municípios já registraram óbitos. O município com maior número de óbitos também é o município de Manacapuru, depois de Manaus, seguido aí de Parintins e Itacoatiara. A pandemia do novo coronavírus, ela acabou elevando também o número de sepultamentos aqui na nossa cidade, de 30 para 120 mais ou menos nos últimos dias. Mas segundo a Prefeitura de Manaus, neste fim de semana, pelo segundo dia consecutivo, o número de óbitos registrados no sistema funerário público foi menor que 100. A Prefeitura de Manaus informou que neste domingo, 92 mortes foram registradas nos cemitérios aí administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, pela CEMUSP, sendo que foram aí realizados 89 sepultamentos e 3 famílias acabaram optando pela cremação. Como eu disse anteriormente, esse foi o segundo dia consecutivo com os números de sepultamentos reduzidos, aí menor que 100. A gente ainda está muito longe de um número ideal, mas uma notícia como essa acaba trazendo esperança e a tendência é que essa queda continue a partir de agora. Eu volto aos estúdios com você, Karime e Carlão. Tudo bem. Muito bem, muito obrigada, Nathalie Moraes, com os números aqui do estado, né, preocupantes, né, ainda vivemos uma realidade muito preocupante, o que a gente vê a população quebrando o isolamento, quebrando a quarentena. Bom, e enquanto isso aqui no Brasil, né, saltou também o número de casos confirmados. São hoje mais de 105.222 casos confirmados, ou seja, são hoje 105.222 casos confirmados, com 7.288 mortes de coronavírus aqui no Brasil, de acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas foram registradas 263 mortes pela Covid-19. O lado positivo, um número positivo aí que nós temos 45.815 pessoas recuperadas da doença. E pelo mundo, uma notícia boa que nós tivemos agora também nesta segunda-feira, que pela primeira vez, desde o dia 10 de abril, a Itália registra menos de 100 mil casos ativos do novo coronavírus, segundo os dados confirmados pela Defesa Civil, que estão atualmente fazendo esse registro no país, lá na Itália. Então a gente encerra e começa a semana com um número positivo na Itália. 6h18 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O colapso na rede pública de saúde de Manaus tem aumentado em 30% o número de mortes em casa por falta de vagas nos hospitais. Essa informação, Carlão, foi publicada no jornal O Globo de hoje. Segundo a reportagem, Manaus vive uma tragédia. Mais detalhes agora com Odinei Araújo. Manaus foi a primeira cidade do país a entrar em colapso por conta da pandemia do novo coronavírus. Os hospitais estão lotados, não há mais leitos de UTI e um número crescente de pessoas está morrendo em casa por falta de atendimento ou por terem medo de ir a uma unidade e se contaminarem. As informações são do jornal O Globo de hoje. Segundo reportagem, mais de 30% dos óbitos ocorreram em casa. Somente no fim de semana, das 191 mortes registradas
registradas no sábado e domingo, 39 foram em casa, sem assistência médica. As autoridades locais, segundo o Globo, reconhecem que a situação é muito pior. Os poucos testes disponíveis são aplicados apenas em pacientes em estado grave que conseguiram atendimento nos hospitais. Até mesmo os profissionais de saúde, agora que alguns estão tendo acesso aos exames. Apenas no mês de abril, mais de 2.000 pessoas morreram em Manaus, um aumento de mais de 300% sobre o número de mortes na cidade em tempos de normalidade. E a expectativa do governo do estado é que este mês o número cresça ainda mais e possa ultrapassar 4.000 mortes. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, 60,93% dos casos de coronavírus confirmados no estado ocorreram em Manaus. Mesmo diante desse cenário, boa parte da população não cumpre o decreto de isolamento social e não usa máscaras ao sair de casa. Odinei Araújo para o 18 horas. Muito bem, Karime, 6 horas e 20 minutos em Manaus e a maioria das pessoas, como ressaltou a Aldineia, observou a Aldineia. Então, a gente sempre fala, né? A gente vê isso na rua, as pessoas sem o cuidado, as pessoas se aglomerando em filas, as pessoas sem máscara, as pessoas... E daí a gente até menciona, tanto o governo municipal quanto o governo estadual estão cumprindo o papel, estão fazendo o que podem para, em termos de legislação, em termos de recomendação, para que as pessoas tomem cuidado. Mas mesmo assim, né, é difícil. E se sair, né, de casa, que às vezes é necessário, né? Tem uma certa necessidade. Mas então usem máscaras, lavem as mãos. A maioria dos estabelecimentos comerciais hoje, você está encontrando o lavatório ali. E o álcool em gel também, o álcool para Mantenha a distância de 1,5 metro até 2 metros. Esses dados são importantes. E a gente muitas vezes não observa isso. Bom, são 6 horas e 21 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Karime, a primeira da playlist. A gente começa aí com Major Lazer, que lança aí a sua nova música Lay Your Red on Me, com a participação de Marcos Manfort. No comando do Major Lazer, aí, o Major Lazer, está o astro global, que é o Diplo. Pois é, o Major Lazer, ou o Diplo, né, que é um dos produtores mais requisitados do pop no momento, que já trabalhou com Beyoncé, Madonna, Robin, enfim, muito mais, né? O astro global, o Diplo, né? Então vamos lá, abrir a playlist desta segundona com Lay Your Head on Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6 horas e 24 minutos em Manaus e você no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. A informação, Karime Leão, para você no programa 18 horas. O Major Lazer, Lay Your Head on Me, foi a primeira da playlist de hoje que você conferiu aqui em 100,7. Mix. Karime Leão, vamos conferir aí se esta noite de segunda-feira vai chover. Será se vai chover em Manaus? Com a palavra Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do clima, a previsão sim é de chuva a qualquer hora da noite e da madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus, ou seja, mais uma noite fresquinha aí pra gente dormir, né? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 93%. Economia. Olha, mesmo em meio à pandemia, o governo do Amazonas arrecadou 180 milhões de reais a mais no mês de abril. Isso mesmo, a entrada de dinheiro nos cofres públicos cresceu mesmo no meio das consequências econômicas da pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Em abril, a arrecadação informada até esta segunda-feira no portal da Transparência foi de 1 bilhão e 550 milhões de reais contra 1 bilhão 370 milhões de reais no mesmo mês do ano passado. Vamos agora conferir mais números da arrecadação aqui do nosso estado com o repórter Azaf Augusto. Logo no início da pandemia de coronavírus no Amazonas, o governador Wilson Lima disse em coletiva online no dia 27 de março que o estado sofreria uma grande perda na arrecadação por conta dos impactos causados pela doença. Ele chegou a dizer que teria problemas para pagar os funcionários públicos e também afirmou que teria um déficit de 2 bilhões de reais nas finanças do estado. Mas os números mostram o contrário. E mesmo com a pandemia trazendo impactos negativos para o Amazonas, o governo do estado continua arrecadando mais do que no ano passado.
Segundo o portal da Transparência, a arrecadação no mês de abril subiu 100 milhões de reais, em comparação com o mesmo mês no ano passado. Até abril, a arrecadação de tributos do governo em 2020 alcançou mais de 6 bilhões de reais, contra os 5,8 bilhões de reais de 2019. O deputado Serafim Correia disse que o governo bate recorde de arrecadação, mas os funcionários e fornecedores da saúde continuam sem receber. O governador anuncia o pagamento de 60 milhões de reais. Isso foi amplamente noticiado. Mas o que não apenas eu, creio que todos vocês recebem? Reclamação de empresas médicas, de cooperativas de enfermeiros, dizendo o seguinte: olha, nós continuamos com 4 meses sem receber. O deputado Denilson Chagas disse que os números do portal da Transparência são claros e desmentem o discurso do governador. Os dados estão aí, os números são frios, os resultados, mediante essa arrecadação superavitária que nós não estamos vendo. É sempre a choradeira, é sempre a queixa, é sempre a mesma ladainha. Mas o governo do estado tem arrecadado sempre a mais, mesmo com crise. No ano de 2020, ele arrecadou o mês passado superior ao previsto. Para o deputado Wilker Barreto, o governador deveria pagar os profissionais da saúde em dia, pois os números mostram que o estado tem verbas para isso. A questão é muito maior do que isso. Se nós pegarmos o quadrimestre de 2020 comparado com o mesmo período de 2019, nós estamos falando aí de quase R$500 bilhão a mais. E quando eu vejo o governador dizer que está em dias com os salários dos terceirizados e está aplicando o contrato, não, eu tenho 90 dias para pagar, convenhamos. Se tem uma categoria que tem que ter um tratamento diferenciado, são os profissionais de saúde. Azaf Augusto para o 18 horas. Aí vou pegar o gancho, né? Convenhamos, o mundo inteiro está refletindo, reconsiderando a situação dos profissionais da saúde. O Amazonas é o único estado no mundo onde esta categoria está sendo subjugada, está sendo ofendida, está sendo preterida, está sendo envergonhada. Isso é uma covardia fazer com a classe da saúde. É o único país, é o único estado do mundo, até o país todo, até aqui o Brasil, onde a gente vê que profissional da saúde, a saúde não tem lá o prestígio, não recebe financeiramente adequadamente como deveria. Nós estamos vendo isso, essa realidade ser alterada, ser mudada, ser ressignificada com essa pandemia do coronavírus até aqui no Brasil. A gente escutou o ministro da Saúde, o então Mandetta, falar a respeito do SUS. O SUS recebeu uma nova categoria e com certeza todo o sistema de saúde não vai ser como era antes. Isso aqui no Brasil, isso no mundo inteiro, e só no Amazonas o profissional da saúde é subjugado, ele é envergonhado, ele é preterido, ele não consegue receber salário, ele não consegue receber equipamento para o trabalho, equipamento de proteção. É o único estado no mundo onde o profissional da saúde, no meio desta pandemia horrível que está atingindo a todos, que é o Covid-19, coronavírus, é o único estado no mundo onde o profissional da saúde é maltratado, não é valorizado. Tem alguma coisa muito errada com isso. Não é possível que o mundo inteiro esteja valorizando, aplaudindo, conseguindo todos os fundos, todo o dinheiro, toda a renda arrecadada, tudo é redirecionado para a saúde em todos os lugares do mundo. O Amazonas é o único local onde essa renda não chega para a saúde, onde nem os salários essas pessoas conseguem receber, nem salários, pelo contrário, ainda são perseguidos caso cheguem a protestar. Eles vão para a rua protestar e o que acontece? São perseguidos, ao invés de pelo menos pagar o salário, gente. Quem é que trabalha sem receber salário 5 meses? Tem gente até 5 meses de salário sem receber, trabalhando por amor à profissão. É o único lugar no mundo onde o profissional da saúde é tratado desse jeito, com essa falta de respeito, com essa falta de dignidade. É um tratamento covarde que esse estado está tendo com o seu profissional de saúde. E o Amazonas é um estado privilegiado, porque se fala, não, perdeu a arrecadação, não tem dinheiro. O mundo inteiro está passando por uma crise econômica. Mas o Amazonas não, olha que milagre, olha que maravilha. A gente mora
era um lugar muito privilegiado. Não. Mesmo com o comércio fechado, mesmo com toda a crise econômica do coronavírus, o estado do Amazonas conseguiu, né, ter aí um aumento na arrecadação. Isso se deve às fábricas do Polo Industrial de Manaus, que mantiveram, na sua maioria, a produção em março e que reflete aí na arrecadação de abril, tá? Só agora, no mês de abril, é que dezenas de fábricas diminuíram a produção, deram férias ou licenças remuneradas para a sua equipe. E aí, sim, a tendência é que o resultado para o próximo mês sofra alguma queda. Mesmo assim, nada, desculpa, Cid, mas nada justifica esse tratamento covarde deste estado que tem dinheiro e não paga nem o salário de um profissional da saúde. Eu entendo perfeitamente a tua revolta, isso aí toca todo mundo que está nos ouvindo. Isso é evidente, né? Está mais do que comprovado que não falta dinheiro para o governo. Falta gestão, falta vergonha na cara, falta equipe experiente para gerir os recursos de forma competente, né? Estabelecendo prioridades corretas e assim podendo garantir aí um serviço público digno à população. É muito dinheiro para pouquíssimo resultado apresentado por esse governo. E com tanto dinheiro em caixa, né, que nós temos observado aí várias e várias, né, matérias, várias e várias reportagens falando disso, que a arrecadação tem aumentado. Então a pergunta fica no ar, né, a pergunta que não quer calar. Por que o governo, né, o governador Wilson Lima em especial, não paga os profissionais de saúde que estão até aí 5 meses com o pagamento atrasado? Por quê? Falta de dinheiro não é, nós já sabemos. Será que pode ser, né, Karine, uma perseguição contra quem está arriscando a própria vida, né? Com o risco de ser contaminado. A pessoa está lá na batalha sem receber, com o risco de ser contaminado e contaminar a família. Né? Exato, é perseguição, não sei. Então o que é? Porque dinheiro tem. Essas pessoas estão lá para salvar milhares de vidas e estão colocando a própria vida em perigo a troco do quê? Né? Em termos de financeiro. Porque elas fazem por amor, então elas têm ali aquele prazer em fazer, porque é a profissão delas fazer isso daí. Cadê o respeito? Mas a gente tem que comer em casa, né? Sim, o profissional, no mínimo. O profissional tem que, no mínimo. Ele tem que estar protegido para fazer isso daí. Não é filantropia? Então as unidades de saúde do estado estão devendo e muito para os profissionais de saúde, e é o que você falou, o mundo inteiro aplaudindo, né? Você vê manifestações em aviões, quando essas equipes, elas vão viajar, eles fazem questão de nomeá-los. Agora, lembrando, nessas manifestações do avião, o governo federal está precisando mandar profissionais de saúde aqui para o estado. Por quê? Porque os salários estão atrasados desde o ano passado. E muitos profissionais, acho que cerca de 500 por aí, se eu não me engano, saíram do estado. Não recebem. Como é que vão continuar trabalhando e morando no estado onde não se recebe salário? Eles foram embora, lógico. E agora precisa o quê? Está no prejuízo, não tem profissional de saúde e precisa receber essa ajuda do governo federal, não é? Então é uma crise que a gente já fala e já bate nessa tecla desde o ano passado, tendo dinheiro, porque desde o ano passado nós estamos aqui noticiando a arrecadação recorde do estado. Tem dinheiro de sobra, mas não prioriza a saúde, nem com uma pandemia desta prioriza então, Karine, a saúde. Tem que ser resolvido isso daí e é urgente e é para ontem, ok? São 6h35 em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite, a informação para você no programa 18 horas. 18 horas. Bom, e o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado do Amazonas não para de crescer. Na última semana, os casos de Covid-19 cresceram, escutem, em 58,2%. O número de mortes também teve aumento. A alta foi de 64,8%. E o Amazonas registra hoje um dos piores cenários do país no enfrentamento da pandemia, com o sistema de saúde colapsado e o sistema funerário também muito afetado, como explica a repórter Nathalie Moraes.
De cada 10 pacientes em estado grave pela Covid-19 no Amazonas, só 2 sobrevivem. Segundo dados do Ministério da Saúde, em um mês, o número de casos oficiais de Covid-19 aqui no estado subiram de 229 no último dia 2 de abril para 7.313 pacientes positivos nesta segunda-feira, dia 4 de maio. Um crescimento de quase 7 mil casos em um mês. A letalidade está em 8,2%. Pacientes que testam positivo para casos da doença também já estão em todos os 63 bairros da nossa cidade. O maior número de casos é nos bairros da Cidade Nova e Parque 10 de Novembro. Do total de óbitos por Covid-19 confirmados aqui no estado do Amazonas, 80,8% ocorreram aqui em Manaus, onde a taxa de letalidade por Covid-19 é de 8,2%, superior à média nacional, que é de 6,8%. Os municípios de Manacapuru e Santo Antônio do Içá são os municípios com maiores taxas de incidência da doença aqui no estado, com 416 e 282 casos por 100 mil habitantes. Desde o registro do primeiro caso da doença em 13 de março, os números de contaminados crescem a cada dia. A alta demanda de pacientes com suspeita da Covid-19, junto a pessoas com outras enfermidades, causou um colapso no nosso sistema de saúde. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Pinto, ressaltou mais uma vez que a única forma de reduzirmos essa curva acentuada é ficando em casa. Nós não queremos que nenhum de vocês seja mais uma vítima. Então, a forma de nós nos ajudarmos é essa, é ficando em casa, é evitando a proximidade com outras pessoas, é lavando as mãos exaustivamente, lavando com água e sabão. Na impossibilidade de lavar com água e sabão, usar o álcool gel. É usarmos a etiqueta respiratória. Se nós formos tossir ou espirrar, sempre fazer isso na curva do braço. É manter pelo menos um braço de distância de qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa pode hoje estar com o vírus e transmitir para nós. Então, sermos cuidadosos nos nossos contatos. Claro que a gente não vai discriminar ninguém nem ficar desconfiando dos outros, mas nós temos que lembrar que o vírus é invisível e está circulando. Com um crescimento acentuado também no número de óbitos, a média de sepultamentos aumentou. Só neste fim de semana, 186 enterros foram realizados nos cemitérios aqui de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e atualizando os dados que o próprio estado atualizou de números de Covid aqui no Amazonas. Então, o Amazonas começou a semana com mais 559 casos confirmados de Covid-19, dia 4 de maio. Agora temos 7.224 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus, segundo a atualização do próprio boletim epidemiológico divulgado nesta tarde pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Também foram confirmados mais 36 mortes pela doença, elevando para 584 o total de mortes por Covid-19 aqui no estado. 6h40 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, começou hoje a coleta por telefone da PNAD Covid, uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em parceria com o Ministério da Saúde. Cerca de 2.000 agentes de pesquisa do IBGE já começaram a ligar para 193 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todos os estados do país. E em todo o estado do Amazonas vão ser feitas cerca de 4.400 entrevistas por mês. Semanalmente vão ser 1.100 entrevistas. Já aqui em Manaus vão ser 2.442 entrevistas por mês e 610 por semana. E as entrevistas duram aproximadamente 10 minutos. A divulgação dos primeiros resultados está prevista ainda no mês de maio agora. A pesquisa vai revelar a quantidade de pessoas que tiveram os sintomas de Covid-19, como febre, tosse e também dificuldade para respirar. Vão ser identificadas as pessoas que procuraram atendimento médico e em quais tipos de estabelecimentos de saúde.
para todos, né, os que não buscaram atendimento, a pesquisa vai descobrir como trataram os sintomas. Pois é, e nos casos de internação vai ser possível saber também se o paciente foi sedado, entubado ou colocado em respiração artificial com um ventilador. Já nas situações em que houve deslocamento até a unidade de saúde, será perguntado se os moradores receberam, por exemplo, a visita de um profissional de saúde em casa ou se tomaram algum remédio com ou sem orientação médica. E a PNAD Covid também vai apresentar as mudanças no mercado de trabalho neste período aí de pandemia, abordando questões sobre a prática de home office, os motivos que impediram a busca por emprego e também os rendimentos obtidos pelas famílias. Carlão, e vale lembrar que o sigilo das informações coletadas é garantido por lei. Todas as informações coletadas pelo IBGE têm a confidencialidade garantida por lei, que trata do sigilo da informação e garante que os dados só podem ser utilizados para fins estatísticos. Bom, e a juíza de Nova Olinda do Norte condena o estado do Amazonas a pagar quase R$2 milhões em indenização para idosos que perderam a visão após cirurgia de catarata. A sentença atendeu a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e os valores incluem indenização por danos morais e danos estéticos. Os 16 idosos perderam a visão depois de serem submetidos a cirurgias para correção de catarata em mutirão de atendimento organizado pelo Programa Saúde Itinerante da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amazonas em 2011. Muito bem, 6h43, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, vamos de música, hein? A segunda da playlist de hoje aqui no 18 horas, na Mix FM, no melhor mix do Brasil. A nova música do The Weeknd, né? Wicked. Parece, inclusive, Karime, ter saído dos anos 80, que é Blind Lights. Apareceu no comercial de uma marca de carros e deve fazer parte aí do novo projeto. Exato, ainda não tem data oficial de lançamento, né? Mas enquanto isso, seguimos para a segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas, The Wicked, Blind Lights. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h47 em Manaus, boa noite pra você em 100,7. The Weeknd, né? Que é Blind Light, foi aí no clima dos anos 80, inclusive, aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E com a explosão dos casos nos últimos dias, com a média superior a 500 novos infectados confirmados de Covid-19 por dia, o governo do Amazonas resolveu intensificar a nova fase, colocar em prática, ou melhor, a nova fase da operação Fique em Casa no centro de Manaus, para conscientizar a população e fazer cumprir o decreto governamental de fechamento de estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Segundo as autoridades de segurança pública do estado do Amazonas, por aqui parece que as pessoas ainda não se conscientizaram com a gravidade do novo coronavírus, pois centenas de pessoas foram flagradas andando nas ruas e fazendo suas compras no centro de Manaus na manhã de hoje, como se nada estivesse acontecendo. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado deflagrou mais uma fase da Operação Fique em Casa, com o intuito de fiscalizar estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais em funcionamento em vários bairros aqui da cidade. Uma das medidas adotadas nesta segunda-feira foi o fechamento da Avenida Marechal Deodoro, a chamada Avenida Bate-Palma. Vale lembrar que o comércio não essencial de Manaus está fechado desde o mês de março, seguindo as orientações das autoridades de saúde e dos decretos municipal e estadual. Durante a operação, o secretário de Segurança Pública do Estado, Luiz Marbonates, afirmou que os comerciantes que não cumprirem o decreto podem ser encaminhados às delegacias e podem ter o alvará de funcionamento cassado. Nós estamos aqui buscando conscientizar a comunidade do cumprimento do decreto para que nós possamos voltar paulatinamente às atividades normais, a partir do dia 13, se a comunidade colaborar, né? Se persistirem em estar burlando a lei, nós vamos ter que tomar atitudes mais drásticas, como através da prefeitura, caçar o alvará, os que estão com comida no meio da rua,
O carro da limpeza pública vai passar, vai retirar, né? De maneira que nós vamos, inclusive, sitiar essa área aqui central, não vai passar mais ninguém para cá, os camelôs não vão abrir, até o dia 13 essas bancas não vão abrir, as lojas não vão abrir, efetivamente. Isso nós pedimos a colaboração da comunidade para que a gente possa, a partir do dia 13, começar a voltar a nossa vida ao normal. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, o coronel Ayrton Norte, também acompanhou a operação e o fechamento das lojas no centro aqui da capital. Ele destacou que o vírus não é brincadeira e que as pessoas precisam ter consciência da gravidade da doença. Hoje, as pessoas têm que ter consciência. Nosso trabalho aqui não é um trabalho de coerção. Nós estamos aqui para dizer para a população, fique em casa. Se você necessita de um serviço essencial, banco, farmácia, supermercado, saia sozinho, procure atentar para todas as normas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Amazonas. A nossa missão aqui, volto a dizer mais uma vez, é conscientizar a população, é salvar vidas. Já no trânsito, depois de registrar um fim de semana de congestionamentos no entorno da Bola do Produtor, o Detran Amazonas realizou nesta segunda-feira ações de fiscalização na Zona Leste. Foi montada uma barreira na Avenida Itaúba para orientar os condutores sobre as medidas de restrição do decreto governamental. Além de orientar, os agentes removeram 2 motocicletas em situação irregular e os condutores foram autuados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 52 minutos em Manaus e hoje é segunda-feira, hein? Dia de conferir os comentários da nossa colunista Nafissi Bacri Valoz. Aos amigos e aos ouvintes da Mix FM, o meu boa noite. Iniciamos esta semana rogando a Deus que ajude o nosso presidente da República a superar este período de tensão que o coloca no limite. Porque no limite, qualquer indivíduo pode praticar atos que em uma situação normal, de temperatura e pressão, jamais praticaria. Mas também pode ser levado a fazer uma leitura equivocada dos cenários e, com isso, colher resultados outros que não esperado. É por isso que eu peço a Deus que neste momento de caos social, Jair Bolsonaro evite alimentar a tensão entre os poderes. Dizem que neste sábado o presidente teria se reunido com os comandantes militares. Mas o presidente, que também tem uma formação militar, sabe que militar defende a pátria e serve ao país. E nesses tempos de arroubos, nunca é demais relembrar como a ex-presidente Dilma teve que voltar atrás quando quis afrontar os militares, retirando-lhes o poder de editar atos relativos a pessoal militar. E voltou atrás porque foi prontamente alertada do histórico fator Camarinha que orgulha os militares, com especialidade os militares da aeronáutica, e que demonstra claramente que a ninguém é dado o direito de se apropriar das Forças Armadas. Eu sou Nafissi Bacri Valoz. Nesta época de coronavírus, eu falo com vocês, direto de Brasília, o meu boa noite. 18 horas. Bom, vamos saber agora como está a tramitação do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho, na reportagem de Azaf Augusto. O processo de impeachment inédito de um governador do Amazonas segue em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado. Na semana passada, o presidente da Casa, Josué Neto, deu prosseguimento à denúncia apresentada pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar, pedindo que eles apresentem documentos ao processo. De acordo com a assessoria de Josué Neto, o pedido de juntada de documentos não anula o trâmite da denúncia. A partir desta terça-feira, Josué deverá informar os próximos passos do impeachment. Ele terá que determinar a data para a leitura das denúncias em uma sessão e formação de comissão especial, que será eleita com um presidente e um relator. Ainda não está definida a quantidade de membros para esta comissão. Depois disso, o relator terá entre 10 a 15 dias para apresentar o relatório aos membros da comissão, que analisam os fundamentos da denúncia e votam a favor ou contra. Depois da votação, o relatório segue para o plenário, para os demais deputados, e eles decidem. Em plenário, é necessário que 16 dos 24 deputados aprovem o parecer da comissão. Se for aprovado, governador e vice-governador serão afastados enquanto durar o processo, e o prazo máximo é de 180 dias. Azaf Augusto para o 18 horas.
E o ministro da Saúde, Nelson Teich, cancelou a entrevista coletiva que concederia agora há pouco. A repórter Nathalie Moraes tem as informações. Nathalie. É isso mesmo, Karime. Mais uma vez, boa noite a você ouvinte, que está ligadinho conosco aqui no 18 horas. O ministro Nelson Teich está em Manaus desde a noite de ontem, cumprindo uma agenda bastante extensa. Nesse momento, ele está no hospital de campanha da Prefeitura de Manaus, o Hospital Gilberto Novaes, no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus, em uma reunião a portas fechadas com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Anteriormente, foi divulgado de que o ministro, junto ao governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, responderiam à imprensa, atenderiam às demandas, fazendo um balanço sobre toda a sua visita aqui no estado, mas agora há pouco essa informação chegou por meio da assessoria de que o ministro não poderia mais atender a imprensa, mas ele segue neste momento em uma reunião de portas fechadas com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Quando ele chegou no hospital de campanha, no Hospital Gilberto Novaes, na zona norte de Manaus, foi uma alegria bem grande por lá. Isso porque 32 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus receberam alta médica no momento em que o ministro chegou lá no local. Vale lembrar que o Nelson Teich também visitou hoje cedo o Hospital de Retaguarda da Newton Lins, onde ele anunciou uma ajuda federal para ampliação da capacidade de atendimento naquela unidade. Eu volto aos estúdios com você, Karime, Carlão, Cid. Boa noite. Boa noite, Nathalie Moraes. Obrigada pelas informações. Agora às 6h56, né, Carlão? Quase nos finalmente. Mix. É isso aí, Karime. 6h56 já nos finalmente aí, né? Então, seguimos. Quer dizer que o ministro está em reunião. Sim, agora, o ministro está cumprindo a agenda aqui em Manaus, né? Desde sábado. Aí na agenda dele, ele visita vários hospitais, os hospitais de campanha, de enfrentamento, reunião com o Exército, com representantes do Exército, Marinha e a Aeronáutica, foi hoje, onde ele tratou de assuntos estratégicos no combate ao coronavírus aqui no estado do Amazonas. Agora, às 6h57, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos que o governo do Amazonas arrecadou 100 milhões de reais a mais em abril deste ano do que em abril do ano passado. Abril foi o mês em que a pandemia de Covid-19 colapsou a já combalida rede de saúde do Amazonas. Em toda a história do Amazonas, o governo do estado nunca teve tanto dinheiro para resolver problemas dos cidadãos. Nenhum governador administrou com tanto dinheiro. No ano passado, houve recorde histórico de arrecadação. O governo arrecadou nada menos que 19 bilhões e 800 milhões de reais. Nos 4 primeiros meses deste ano, desde 2010, foram arrecadados cerca de 700 milhões de reais a mais no mesmo período de 2019. É tanto dinheiro que a gente pode até perder a conta. Esses milhões e bilhões colocam por terra quase todas as desculpas do governador Wilson Lima para não resolver problemas urgentes da saúde. Não há como fugir da pergunta: se tem tanto dinheiro, por que a situação ficou tão difícil para quem precisa de um hospital? A resposta parece óbvia. Falta compromisso com as necessidades do povo e também competência para gerenciar os recursos. 18 horas. 2 minutinhos para 7, Karime. E ainda temos uma informação para a gente passar. É o seguinte: mesmo trabalhando em casa, em sistema de home office, um grupo de deputados está pressionando a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas para que o número de sessões de votação de pequeno e grande expediente seja apenas 1 por semana e não 3 vezes, como é atualmente. Faz ideia? Cid? Pois é, olha só, é cara de pau demais, né? Esses parlamentares trabalham apenas 1 dia por semana, isso é brincadeira. É sambar na cara dos amazonenses mesmo. Mas isso tem um objetivo, viu? É reduzir a pressão da Assembleia sobre o governador
o Wilson Lima, e retardar o trâmite do processo de impeachment do governador e do vice Carlos Almeida. Isso para mim já ficou muito claro. Com certeza, né? Mas para reduzir aí o número de sessões, só aprovando uma emenda à Constituição Estadual. Eles deveriam ter a mesma iniciativa para reduzir aí os salários, mas isso eles não querem nem ouvir falar, com certeza. Nem falo nada, né, Carol? 1 minutinho, Karime, para 7 agora, hein? Agora sim, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até amanhã. Boa noite, Cid. Beijão, gente. Então tá, continue bem, continue em 100. Vamos lá, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, Karime, meu Mix Tudo. Bacana, eu vou em casa, vou ligado no Mix Tudo pra casa. E a gente volta com você amanhã com mais uma edição do 18 horas, a partir das 6 da tarde, aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.